André veio como prometera. Boa noite, André. Que bom que veio. Nelson cumprimentou, aliviado por vê-lo. Boa noite. Sinceramente, surpreendo-me por ser tão bem recebido. Nelson ignorou a ironia do outro e convidou-o. Sente-se aqui ao meu lado. Aconteceram tantas coisas. Estou muito aborrecido. É comum se aborrecer após a morte, afirmou André. Estou decepcionado. Se quiser desabafar, posso ouvi-lo. Nelson não se fez de rogado. Com muita vontade de falar de seu descontentamento, desabafou. Eliette saiu com a empregada. Elas são amigas, confidentes. Nunca pensei que minha esposa contasse a ela assuntos íntimos e familiares. Estou chocado. Meu caro, se você pensar, com certeza entenderá sua mulher. Não a deixava sair. Ela ia somente àquelas reuniões semanais. Implicava com os parentes dela e não gostava de recebê-los em sua casa. Eliette não podia receber amigas aqui e não ia a casa nenhuma. Luciana mora longe. Será que não percebeu que sua esposa sentia falta de conversar com alguém, de desabafar? Você ficava pouco em casa e não gostava de escutá-la. Estou Zuleika, e ainda bem que ela é boa pessoa. Talvez mais confiável que muitas das mulheres que sua esposa conhece. Você não está conversando comigo? Será que não é porque, no momento, sou o único a ouvi-lo? É uma boa comparação. Não concorda? O recém-chegado pensou e concluiu. Penso que você tem razão. Mas não é somente isso que me aborrece. Estou decepcionado com os meus filhos. Normalmente, quando nos sentimos decepcionados, é porque decepcionamos. Será esse o seu caso? Como? Comparo, respondeu André, a decepção como um corte doloroso na nossa vida, nas nossas ilusões e fantasias. Quando queremos que as pessoas, ou apenas uma, sejam como nós idealizamos, desapontamo-nos ao descobrir não terem sido elas que nos enganaram. Fomos nós mesmos que nos enganamos, nos iludimos por querer que o outro tenha sido igual a nós. Mas quase sempre nós queremos tanto que aquela pessoa seja como nós desejamos, que ao descobrir como ele é verdadeiramente, a desilusão bate forte. O que descobriu que o deixou tão arrasado? Como sabe que descobri? Surpreendido, Nelson indagou. Nada como morrer para saber de muitas verdades, de muitos logros. Os filhos fizeram coisas que você não sabia? Nelson contou sobre o roubo de Alex e da esperteza do primogênito. Meu caro, disse André, se você analisar todos os acontecimentos, não tem por que se sentir desiludido. O seu garoto mais velho aprendeu muito com você. Será que você não foi o exemplo? Exemplo? Nelson exclamou admirado. Fui filho único. Não logrei ninguém.
Quando mamãe morreu, meu pai estava velho e eu decidi que o melhor era ficar com a administração de tudo e deixá-lo descansar. Não pensou que seu pai pudesse se casar novamente e gastar muito dinheiro? Claro que tive receio disso. Houve até uma secretária, a Lourdes, que foi amante dele por muitos anos. Tive de separá-los. Papai passou tudo para o meu nome e a mulher se mandou, pediu demissão e se mudou até de cidade. Papai ficou triste, mas compreendeu que era melhor para ele ficar sozinho. Mas nunca deixei lhe faltar nada. Fui um bom filho. Ele lhe afirmou isso? Que você foi um bom filho? Perguntou André. Falar? Não, mas eu fui. Nem sempre o que você acha é o que o outro pensa ou quer. Será que você não interferiu muito na vida do seu genitor? Talvez ele fosse feliz com essa secretária. Ela também deve ter se desiludido com o fato do senhor Antônio não ter tomado nenhuma atitude, ter dado tudo para você e ficado sem nenhum apartamento para morar. Com certeza, essa mulher não iria querer residir aqui com vocês. Mas deixemos o passado remoto e voltemos para o passado recente. Se Nelsinho viu o que você fez com seu avô, pensou que o melhor era imitá-lo. Se for sincero e se colocar no lugar de cada filho seu, verá que eles têm razões. E essas podem ser certas ou não, mas são as razões deles. Você prestou atenção na sua filha? Conversava com ela para saber o que sua menina queria ou pensava? Sempre quis o melhor para minha filha, justificou o recém-desencarnado. O melhor na sua opinião. Como não fez isso encarnado? Agora escutou a opinião dela sobre você. Alex, qualquer pai presente teria percebido que o filho estava diferente, envolvido em drogas. Pelos tóxicos se cometem normalmente atos errados, indevidos, para ter dinheiro para o vício. Agora se coloque no lugar de cada um. Nelson pensou por alguns instantes e respondeu: percebo agora que estamos distantes. Não conheço realmente minha filha. Não sei de seus problemas ou dificuldades. De Alexander também não. Sempre fui ativo, gostava de trabalhar, resolver problemas. Ficar sem fazer nada, para mim, é um castigo. De Nelsinho, eu consigo me colocar no lugar dele. E, sinceramente, faria o que ele está fazendo. Isto com os irmãos. Se eu tivesse irmãos, mas não conseguiria fazer com os meus filhos. Gosto dos três. Eliette, tive-a como uma propriedade. Pensava, e ainda infelizmente penso, que ela me devia um favor por eu amá-la. Sinceramente, eu não aceitaria um marido como fui, mas pensei que todos estavam bem. Se eu estava, todos tinham de estar.
Acredita que seu filho mais velho esteja de fato roubando os outros? Perguntou André. Já havíamos decidido de fechar 2 lojas. Estávamos esperando o fim do semestre e o término do contrato dos aluguéis. Inclusive, o de uma delas venceria esse mês. Somente eu e ele sabíamos. Não queríamos que a notícia se espalhasse. Íamos fechá-la por estarem dando prejuízo. Mas tínhamos planos de abrir outras 2 em outras cidades. E para isso, planejávamos fazer uma boa pesquisa. Essas lojas não deram certo por terem nessa cidade 2 lojas do mesmo ramo, cujos proprietários eram muito conhecidos e confiáveis. Se meu filho mentiu à mãe sobre isso, deve ter mentido sobre outros assuntos. Penso que Alex roubou somente a quantia que eu sabia. Pelo menos, com a administração de seu filho mais velho, Eliette não ficará pobre, exclamou André. Mas ele está ficando com uma parte bem maior do que a dos outros, com quase tudo. Se Luciana concorda, tudo bem, embora pense que ela desconheça o total do nosso patrimônio. Mas ele não deveria fazer isso com o irmão. Que decepção! Uma desilusão dolorosa. Estou sofrendo. Por favor, não se sinta coitadinho. De coitado, você não tem nada. Está recebendo o reflexo de seus atos. Eliette, André interrompeu Nelson. Prefiro que você evite de falar dela. Ela é minha esposa. Raras vezes você se lembrou disso. Traía e ai dela se tivesse a ousadia de lhe chamar a atenção. Corria o risco de levar uma surra, como da vez da Celina. Como sabe disso? Faz tantos anos. Você devia estar vivendo no corpo físico. Sei porque a escutei pensar. Mas não se inquiete com esse assunto. Você também teve atos bons e sua esposa recorda com carinho de seus mimos. Eu não queria vê-la sofrer como daquela vez. Por favor, pare. Você é de fato, no momento, a pessoa que está me ajudando. Sou grato por isso, mas está abusando, falando assim de minha mulher, sua propriedade, exclamou André. Sabe que não gostava de você por não tê-la feito feliz. Mas ela também não foi infeliz. Sempre teve tudo o que quis. Comprava muitas roupas e não tinha como exibi-las. Você não gostava de sair. Você sabe muito de nossa vida. Outra decepção. Já disse, falou André com voz firme, e volto a afirmar que Eliette foi algo puro para mim, um amor adolescente, um sentimento que me faz bem. Não precisa sentir ciúmes. Realmente, não preciso sentir ciúmes. De que adianta? Estamos os dois desencarnados. Esforço-me para não sentir raiva ao pensar que Eliette casou-se comigo porque eu era rico. Ela o amou e amaria bem mais se você tivesse sido mais companheiro e dedicado. Calaram-se por alguns instantes. Nelson observou André.
Sua aparência era de um jovem entre 16 a 18 anos. Tinha cabelos finos e louros, olhos castanhos claros, cabelos finos, era magro e alto. E André também observou o ex-morador da casa, que era alto, forte, ombros largos, cabelos fartos e grisalhos, lábios grossos, castanho escuro era a cor dos seus olhos. Pela idade, tinha marca no rosto. Pensou que quando moço, o marido de Eliette deveria ter sido muito bonito, porque ainda o era. Nelson resolveu mudar de assunto e perguntou: Você disse que é comum se decepcionar quando morre, ou como você fala, desencarna. Você também se decepcionou? Não, respondeu André. Talvez porque fui eu que tenha decepcionado as pessoas, ou porque sabia muito bem quem eu era. Não me desiludi em relação a mim, mas me surpreendi. Tive boa surpresa. Meu filho sentiu minha desencarnação, sentiu minha falta, teve saudades. Recorda-se com carinho de nossas conversas. Você chegou a pensar que seu filho não iria sentir sua falta? Nelson quis saber. Por pensar assim, é que foi uma surpresa boa. Você melhorou? Está se sentindo melhor? Não. Sinto-me o último dos homens, tremendamente decepcionado. Esta noite, falou André, aproximadamente daqui a uns 50 minutos, terá um auditório num lugar chamado Umbral, que é um dos lugares que desencarnados podem morar. A noite dos decepcionados, da decepção ou da grande mágoa. Convido. Quer ir? Explique-se, por favor. O que vem a ser isso? Há muitas moradas nesta terra, no nosso planeta. Se existem formas de viver encarnado, existem também para desencarnados. Esse auditório, ou o grande salão, está no espaço da espiritualidade, onde temporariamente os que estão desencarnados, rebeldes, sofredores e alguns maldosos permanecem. Você quer me levar num local onde residem espíritos maus? Indagou André, indignado, o ex-dono da casa. Também falou: Não, você não pode me levar a um lugar onde tem espírito maldoso. Calma, vai só ser somente uma visita para você ter mais experiência. Para lá também poder ir os imprudentes, como você e eu. Mas não irá residir lá. Vamos visitar somente o salão, uma reunião aberta para todos. O local é conhecido como Auditório Bonachão. É um espaço grande onde todos se reúnem para expor um determinado assunto de 15 em 15 dias. A decepção é o tema. Quando reclamamos muito da vida, é bom escutarmos os outros que se decepcionaram mais do que nós. Se quiser, posso levá-lo. Não estava com intenção de ir lá, mas posso acompanhá-lo. Porém, quero que me prometa que ficará calado. Por quê? Explique, por favor. Gosto de escutar. Por favor, é uma palavra mágica, como são também as expressões desculpe e obrigado. Escutar isso de você
me é agradável. Encarnado, você não me olhava, não me cumprimentava. Ainda bem que mudamos. A necessidade muitas vezes nos obriga a isso. Vou lhe explicar como é essa reunião. Lá, entra e vai quem quer. Pode-se falar, dar depoimento, queixar-se e pedir ajuda para se vingar. Pode-se ir e sair numa boa. Mas quem pede auxílio paga caro. O egoísmo reina e nada se recebe de graça. E o vingador paga um preço alto. É por esse motivo que eu aconselho a não falar. Escutar os depoimentos lhe fará bem. Verá que tem muitos motivos para se chatear com a morte. Mas eu não quero me vingar de ninguém. Ainda bem, exclamou André. Preste atenção. Quem organiza essas reuniões são desencarnados maus, moradores do umbral. Não pense que verá capetas, seres deformados com chifres de aparência assustadora. Estes podem até ser vistos, mas os organizadores da reunião desta noite e nesse local têm aparência normal. São seres inteligentes e muitos acreditam estar fazendo favores, incitando os outros à desforra e ao castigo, etc. Levo e trago após o término. Como vou? Volitaremos até a entrada. Depois iremos caminhando. Sei que não sabe volitar, mas posso fazer isso com você. Quer experimentar? Será que consigo? Pegue na minha mão. Vamos para perto da piscina. Logo que deu a mão para André, os dois volitaram. Nelson sentiu-se suspenso do chão. Atravessou a parede. Os dois pararam na área interna da casa. Nossa, surpreendente! Esta é mais uma prova de que morri. E aí, vamos à reunião? Devemos nos ausentar por 2 horas e 30 minutos a 3 horas. Sim, vamos. Entendi. Não devo falar nem emitir opinião. Assistimos e voltamos. Vamos combinar. Quando eu fizer este sinal com a mão, André ergueu a mão esquerda rumo ao peito e levantou o indicador e o polegar. Você se cala e fala somente baixinho comigo. Na reunião, se vaiarem, você vaia. Mesmo se não concordar. Se aplaudirem, aplauda também. Faça como a maioria e tudo dará certo. Verá coisas surpreendentes esta noite. Seria possível você me levar até a parte da frente da casa? Queria ver o guarda. Receei ir à garagem e não conseguir entrar novamente na casa. Vamos. Novamente André pegou na mão dele e rapidamente estavam na garagem da casa, onde um rapaz, vestido com o uniforme de uma firma de vigilância, estava sentado escutando o rádio. Os dois desencarnados o observavam. Ele está pensando em Marisângela, comentou André. Embora seja casado e tenha filhos, deseja uma aventura. Parece ser honesto. Creio que você pode ficar despreocupado. Ele deve fazer direito o seu trabalho. Eliette tem recebido telefonemas abusivos. Isto me preocupa. Deve ser trotes de quem não tem o que fazer. Sua esposa com certeza irá ignorá-los. Porém,
Não devemos esquecer que Eliette é bonita e rica. Com certeza, pretendentes aparecerão. Nelsinho não deixará que isso aconteça. Não deve se preocupar, aconselhou André, com essas coisas que nem estão cogitadas. Quem está telefonando cansará. Vamos atravessar o portão. Nelson sentiu uma sensação estranha ao passar pelas grades. Na calçada, olhou a casa, a moradia de tantos anos. Sentiu uma dor no peito pela perda. Nada era mais dele. Nisso, viu um cachorro olhando para onde estavam. O cão latiu e rosnou. Ele parece estar nos vendo, comentou Nelson. Animais têm mais sensibilidade. Alguns conseguem perceber, sentir a presença de desencarnados, embora não entendam o porquê de sermos diferentes dos que vestem o corpo carnal. Vamos nos erguer do chão. Deram as mãos e ficaram a uns 3 metros do solo. Aproximou-se do portão um desencarnado com vestes em farrapos e tocou o cão. Sai daqui. Vá latir em outro lugar. Conheço esse homem. Nelson admirou-se. Ele é o Sr. Joãozinho, um mendigo que morava nesta rua, logo abaixo. Eliette o ajudava. Ele morreu mais ou menos há uns 3 anos. O que ele faz aqui? Pelo jeito, deve estar vagando, respondeu André. Anda por aí como se tivesse encarnado. Muitas pessoas são retiradas de seu corpo físico porque este parou de funcionar, ou seja, morreu, e continua como era. Se iludem ao ponto de pensar que nada ou pouca coisa mudou. O guarda foi até o portão verificar o porquê do cachorro estar latindo. O Sr. Joãozinho continuou seu caminho. O cão atravessou a rua. Não vendo nada de anormal, o guarda entrou. Vamos, não quero me atrasar, convidou André. Volitara. O recém-desencarnado sentiu um frio na barriga, mas ficou atento. Elevaram-se e ficaram-se acima do telhado da casa. Poderia fazer isto mais rápido, ou muito mais rápido, mas estou indo devagar para você ver como é, explicou André. Foram para o norte da cidade, viram a periferia, depois não conseguiram ver mais nada por estar escuro. Agora vou mais rápido. Logo chegaremos. Por favor, siga minhas orientações. Mesmo se ficarem com vontade de falar de suas decepções, não o faça. Pense primeiro. Volte outra vez. Vou seguir suas recomendações. Nelson sentiu-se novamente o pé no chão. Chegaram. O local estava muito pouco iluminado, mas deu para ver algumas vegetações, pedras escuras de vários tamanhos. Um filete de água barrenta contornava uma pedra maior de 1 a 2 metros de altura e seguia para o sul, sumindo na escuridão. Nelson teve a impressão de estar num campo de terras improdutivas. O lugar era desprovido de beleza. Não gostou do que viu, mas não comentou. Agora vamos andando. É por aqui, informou André. Andaram alguns metros e viram desencarnados entrando entre as pedras. Parecia ser uma gruta. Na frente,
fechando o vão, cortinas escuras com bordados dourados. Vários desencarnados chegavam conversando, poucos sozinhos, a maioria em grupo. Um espírito observava atento os que entravam, cumprimentava e recebia cumprimentos. Boa noite, Gervásio. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje é reunião dos desesperados? Esta noite é dos decepcionados, respondeu o guardião, mas não faz diferença. Os desesperados é depois de amanhã. Você está convidado para assistir esta reunião e também a outra. A desta noite será ótima, como sempre. Agradeço. Boa noite. André e Nelson falaram juntos. André empurrou o companheiro e os dois entraram. Ao passarem pelas cortinas, Nelson, admirado, viu um longo corredor. O caminho era de terra com algumas pedrinhas. Estava iluminado com uma luz fraca que indicava somente no estranho corredor. Via-se pouco os lados, e ele somente pôde ver algumas vegetações rasteiras contornando a passagem. Podemos falar agora mais baixinho, disse André. Estes desencarnados parecem mesmo normais. Estamos dentro de alguma caverna ou gruta? Não estamos dentro de nenhuma gruta. Passamos pelas pedras. Claro que todos aparentam normais. Você mudou? Todos têm aparência comum. Normalmente, a de como eram quando desencarnados. Para ser diferente, é necessário saber se modificar ou ser modificado por aqueles que sabem. Vamos devagar. Temos tempo. Faremos o caminho em 20 minutos. A reunião começará somente às 21 horas. Só se chega a esse salão por esse caminho? Pode-se também chegar volitando até o salão, respondeu André. Mas quem usa esse processo é examinado por guardiões. E isto não é interessante para a maioria. Se fizéssemos isso, seríamos interrogados e, se aprovados, cadastrados. Aí poderíamos usar esse caminho mais fácil. E muitos dos frequentadores não querem ser interrogados. É de bom senso ficar como a maioria faz, ou seja, vir caminhando. Deve ter algum motivo para os convidados fazer esse caminho a pé. Penso que seja somente para dar mais importância ao evento. Não deveria ter aceitado esse convite, pensou Nelson. Não pense nisso e nem fale, aconselhou André. Veio e pronto. Você ouvirá muitos decepcionados. A morte pode decepcionar os iludidos. Preste atenção nas pessoas, ouça suas conversas, assim se distrairá. Nelson concordou com a cabeça. Foi e teria de ficar, por não saber nem como voltar. Andou pertinho de André e resolveu ficar atento a ele. Tinha por companheiro uma pessoa que pouco conhecia e que fora apaixonado por sua esposa, mas lhe parecia confiável. Era com quem podia contar naquele momento. Resolveu seguir suas recomendações.